se eu perder o prazo para indicar o infrator, o que a Ana Paula está dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa pegou o veículo dela e foi autuado, passou num radar, por exemplo, correndo, acima da velocidade. O radar não sabe quem estava dirigindo, o radar só sabe que aquele carro é da Ana Paula. Então, o órgão de trânsito vai pegar aquilo ali, vai lavrar um auto de infração e vai mandar a notificação, que é o aviso, lá para a casa da Ana Paula. A Ana Paula é responsável por pagar essa multa, porque isso fica vinculado ao veículo, que é de propriedade dela. Se ela não pagar, põe impedimento no veículo, o veículo não licencia, não pode circular, daqui a pouco está sendo multado e guinchado. Então, quem paga é ela. Ela pode até resolver depois por fora ali com a pessoa que pegou o carro dela, mas quem paga é ela. Mas tem uma outra providência que precisa ser adotada que é em relação à pontuação. Registra-se uma pontuação no prontuário da pessoa. Será que é justo registrar essa pontuação no prontuário da Ana Paula? Não era ela que estava dirigindo? Não é. Tem que registrar no prontuário de quem estava dirigindo. Então, ela precisa indicar quem estava dirigindo. E ela tem um prazo de 30 dias para fazer isso. E se esse prazo vencer e ela não indicar? E se essa não indicação, eu dei aqui o exemplo da velocidade, vamos supor que seja alguma coisa mais séria. E se essa não indicação culminar em consequências mais graves para ela, como a perda de uma carteira provisória ou coisa do tipo? Fala, Gleides, o que ela poderia fazer nesse caso? Pois é, Ronaldo. Quando não indica, né, a gente tem aí consequências, né? Por quê? Se o proprietário não indicou ninguém, seja de maneira prévia, como o principal condutor através do aplicativo da carteira digital de trânsito, ou posteriormente, depois de ter sido notificado do cometimento da infração, como você bem explicou, então o proprietário passa a ser o que a gente chama de infrator presumido. Ou seja, se ele não indicou ninguém, então era o proprietário que estava na condição do veículo, era a Ana Paula que estava na condição do veículo. Então ela que vai ser punida. E aí qual seria a punição? Bom, depende da infração. Pode ter sido, de repente, uma situação de avanço sinal vermelho. A Ana Paula já tem uma CNH definitiva, então como ela não indicou ninguém, ela era infratora, tem 7 pontos no prontuário dela. Mas aí vale lembrar que quando ela perde o prazo de indicar o real infrator, ela ainda tem a possibilidade de entrar com recurso, né? Mas o recurso não pode mais indicar o infrator. O prazo de indicar o infrator é o mesmo prazo de defesa. Passou o prazo de defesa, passou o prazo de indicar o infrator. Então ela está sendo punida, ela pode recorrer, mas veja, ela já está recorrendo em nome dela, como sendo a infratora. Outra situação aqui que o Ronaldo mencionou, imagina, foi uma infração sem capacete, ó. Aí a Ana Paula não indicou o infrator, ela vai ser responsabilizada, só que na infração do capacete gera suspensão do direito de dirigir. A Ana Paula pode ter habilitação suspensa. Então, uma pessoa que me procurou aqui na semana passada, numa situação como essa, Ronaldo, foi a venda de um veículo, perdeu o prazo de indicar o infrator, ele até conhece a pessoa, mas perdeu o prazo, realmente. E aí pode ter habilitação suspensa agora porque não indicou o infrator no prazo. E imagina que a Ana Paula tem uma permissão para dirigir. E, de repente, esse condutor, ele entrou numa rua à direita, não ligou a seta. A gente foi lá, autuou seta, perdeu o prazo, infração grave. Na permissão, tchau, motivo para perda da permissão. A pessoa ainda vai fazer recurso, vai tentar evitar que a punição seja aplicada, mas essa seria a consequência. E um detalhe interessante, imagina que a Ana Paula é a proprietária, mas ela não é habilitada. E aí o condutor avançou o sinal vermelho do semáforo. Nesse caso, se ela perde o prazo de indicar o infrator, ela passa a ser infratora presumida, ou seja, presume que ela estava na direção do veículo e avançou o sinal vermelho. Mas peraí, ela não tinha habilitação, né? Então existe a possibilidade, está previsto na resolução 918 de 2022 do CONTRAN, dela ser autuada por dirigir sem possuir habilitação, já que se presume que ela estava na direção do veículo. Poucos são os órgãos de trânsito no Brasil que fazem essa nova autuação, por presumir que ela estava na direção sem habilitação, mas tem previsão legal. Então tem que tomar muito cuidado, se possível indicar previamente o principal condutor, e caso não seja possível indicar o principal condutor, que faça a indicação no prazo, fique atento para não ser responsabilizado indevidamente. E aí a galera que está assistindo aqui pensa assim, do que isso é importante para mim? Se você ainda não tirou carteira de habilitação, tudo isso que a gente está falando aqui é perguntado na sua prova. Caem perguntas de prova. E se você já é condutor, se já é motorista, isso que a gente está falando aqui vai te evitar um problema daqui a pouco. Porque isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Tá? Então, e assim, por que aí você pode ficar pensando, por que alguém não indicaria o infrator? Se não era eu que estava dirigindo, recebi a notificação, vou logo avisar o órgão de trânsito. Não era eu, era fulano de tal aqui. Às vezes ele não indica, não é porque ele esqueceu ou porque não deu prazo, não. É porque não ficou nem sabendo. O endereço do que o veículo está registrado está desatualizado, então a notificação que chega via correio, você não viu ela, que ela foi parar em outro lugar. A pessoa não tem a CDT, a carteira digital de trânsito, para acompanhar pelo celular. Gente,
Hoje, pleno século XXI, todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem. Você não baixar a CDT, a Carteira Digital de Trânsito, é uma grande besteira. Baixa o raio do negócio, é de graça. Recebeu a notificação, recebe aqui no seu celular, você vê lá que tem uma notificaçãozinha, você vai lá, clica em cima, vai ver por ali mesmo, você já faz a indicação do infrator. Não te dá trabalho, você faz na hora aqui, ó, e já se livra disso. Beleza?